Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Leonardo Simon. E eu sou a Thaís Souza. E juntos estamos apresentando o Pod 360, o podcast do evento Customer 360, Redescobrindo o Humano. E esse evento que acontece em Vitória, no Espírito Santo, e ele trabalha ali, meus amigos, o universo do marketing, UX, né? É a experiência do cliente, experiência do usuário, comunicação, enfim. É, meu amigo, uma salada desse mercado. É muita coisa, muita coisa. E a gente também parte do pressuposto, gente, que a experiência do cliente não é um custo, muito pelo contrário, é um investimento que é muito maior do que apenas dados, mas são resultados concretos, financeiramente falando, não é mesmo, Thaís? É sobre isso, resultados reais, financeiros. E a nossa missão aqui é trazer boas perguntas e garantir que esse bate-papo seja leve e que a gente possa transformar o conhecimento em prática no dia a dia, né? É isso aí. E para celebrar, para tudo isso acontecer, a gente conta com os nossos parceiros, né, Léo? Quem que é o nosso parceiro oficial? FUCAP Business School, que neste ano completa 25 anos. Parabéns. Já tá aí. E temos também os nossos patrocinadores, que é a Outbox, Projetos e Estratégias, a Aderes, que é a agência de desenvolvimento das micro e pequenas empresas e do empreendedorismo aqui do Espírito Santo do Brasil, e da Fervo Digital, que é a nossa produtora capixaba, responsável por aí dar corpo a esse nosso podcast. Mas você acha que acabou? Acabou nada. Nesse episódio especial. Tem algo especial aqui. Estamos recebendo a Global Sys. Muito boa. Pois é. E para nós falarmos um pouco do universo, né? Que eles dominam, que eles estão... outro nível. Quem vai falar pela Nós vamos conversar com o Breno Facchinetti. Ele que é Head de Design de Produtos, com ampla experiência em UX, UI. A gente está gastando nosso inglês hoje, né? Liderando times e projetos para grandes empresas e parceiros atualmente na Global Sys. Ele vai falar com a gente sobre cocriação inteligente com IA e nos explicar como que IA e o design estão remodelando produtos e relacionamentos com clientes. Breno, seja bem-vindo. Tudo bom, pessoal? Boa tarde. Boa tarde, boa noite. Boa noite, bom dia, né? Não temos horário, né? É isso aí. Breno, para começar, eu trouxe meu currículo para você, queria que você... Queria saber como... Mas oportunidades, gente. O ponto principal do UX é a comunicação. Então você já tem uma nota 10 aí. Frente, gente. Já tá dentro da verdade. Brincadeiras à parte, Breno. Eu queria entender na prática essa cocriação entre inteligência e IA, né? Design, cliente. Que é isso, meu amigo? Explica pra gente essa ponte. Vamos lá. A IA hoje ela tá em todos os setores da empresa. Eu tenho IA no marketing, eu tenho IA no desenvolvimento, eu tenho IA no UX, eu tenho IA no comercial. O que nós fazemos? Nós identificamos esses mundos e criamos uma criação conjunta. Falando assim, gente, todos vocês possuem alguma inteligência artificial trabalhando para vocês, então o que a gente precisa? Consumir essas informações e fazer esse time que hoje às vezes está separado, trabalhar junto em prol de uma entrega, que seja para um projeto, para um desenvolvimento de um sistema, ou então para realizar algum conteúdo que seja dentro da empresa. Então, seria para derrubar esses silos que às vezes tem dentro. Exatamente. Eu acho que no CS a palavra certa seria silos, né? Então existem silos e o UX ele entra com a inteligência artificial justamente para unificar esses times. Antigamente nós tínhamos um problema do desenvolvedor fazer o front, o desenvolvedor ser o designer, né? Hoje isso não existe mais. Hoje o design, ele é o design, então o que eu prototipo, o que eu idealizo, todo o conceito de estratégia, de cores, de style guides, de definições do cliente em si, eu trago para dentro, eu materializo junto com o cliente e hoje a gente entrega isso mastigado para o desenvolvedor. Então o desenvolvedor ele passa a codar de verdade e esquece essa parte do de designer, porque o designer tem dono e somos nós aqui dentro, né? E não dá para ser algo de uma pessoa que tem uma função específica, o desenvolvedor, ele tá ali para codar, né? Então Exato. Ele fica mergulhado dentro, muito técnico da parte de códigos, e o designer que vai pensar
na experiência ali desse usuário. E hoje já tem também a parte do texto também, né? Que às vezes a pessoa ela só desenvolve a experiência textual que vai para a web, né? Exatamente. Nós temos grandes clientes do varejo, a gente estava até comentando isso na palestra agora, que o varejo ele é um dos principais que consomem isso, né? Estratégias de venda através de texto, qual o comportamento do cliente, qual texto exato eu utilizar em um componente específico. Então, supondo uma situação de varejo. Eu tenho um cliente que é varejo de roupa de luxo, vou botar assim. Uhum. Eu não tenho a palavra promoção no acervo dele que eu posso colocar. Uhum. Então, entra esse especialista justamente para entender o tom de voz da empresa, mapear essas palavras-chave, o qual nós vamos utilizar no aplicativo no desenvolvimento dessas telas. Muito bom. Que massa. E aí, dentro dessa parte, né, quais são os benefícios financeiros, porque a gente tá falando aqui de resultado real, né? A gente fala de cliente feliz, de experiência bacana, né? Mas quais são os benefícios financeiros com um bom design de experiência que ele pode gerar para essa empresa? Levando para esse próprio sentido desse cliente que é do varejo, imagina que eu tenho um público X. Esse meu público está acostumado, ele não gosta de promoção. No mapeamento das personas, na identificação que nós realizamos, no discovery que nós realizamos, identificamos que eles não gostam das palavras promoção e afins. Se eu retiro, consequentemente, ou se eu boto essa palavra, eu perco esse financeiro do cliente. Uhum. Se eu coloco uma palavra que está dentro do ciclo dessa pessoa, consequentemente, ele se sente mais confortável, vai consumir mais, vai comprar mais. Então, estratégias de research ou então de writing, nós conseguimos aplicar gerando um valor financeiro para o cliente e, consequentemente, através de vieses cognitivos. Você conseguia compartilhar com a gente algum case para a gente entender um pouco de como que essa cocriação ela teve uma mudança significativa? Tenho. Eu tenho um cliente chamado Sá Cavalcante aqui do estado, eles têm shoppings e outras unidades de negócio. E lá nós trabalhamos com o desenvolvimento de um back-office e de um super app, né? Eu vou levar para o lado do back-office, que é onde gerencia todo o aplicativo. Então, nem sempre o aplicativo, para ele ser bonitinho, precisamos trabalhar ali, somar, dar conteúdo para o marketing, trabalhar também dentro do aplicativo, dentro de uma ferramenta estável. Nessa criação com o cliente, trabalhando em conjunto o designer e o desenvolvedor e o PO e o cliente, eu consigo acelerar, porque dentro do meu mundo, eu idealizo junto com o cliente, materializo e entrego para o desenvolvedor mastigado. Nós conseguimos integrar inteligências artificiais dentro da nossa ferramenta hoje, que é o Figma, técnicas e conteúdos que eu exporto para o desenvolvedor. Então, antes eu tinha um desenvolvedor que ele precisava entrar no meu arquivo do Figma, ler o código, ler os style guides, ler as especificações desse projeto e deduzir que seja dessa forma. Hoje isso morre. Hoje isso, na teoria, eu consigo exportar todo o meu conhecimento que eu fiz, todo o meu estudo que eu fiz dentro desse cliente e entrego para o desenvolvedor. Eu ganho um tempo de desenvolvimento. Uhum. Eu ganho um tempo... Tirou uma barreira ali, né? Quebramos um silo, quebramos uma barreira. Por quê? Nesse processo, antes um desenvolvedor demorava, sei lá, uma semana para fazer uma tela. Uhum. Dentro desse nosso fluxo, dentro da nossa hierarquia, hoje, desenvolvendo com a Global, nós construímos um design system integrado com o Boilerplate, que é um starter de um projeto, vou colocar assim, no qual a gente ganha uma celeridade no desenvolvimento. Então, eu tiro o que está no meu Figma, entrego para o desenvolvedor, teoricamente puxa o brand do cliente. Uhum. Pego toda a identidade, todo o tom de voz, tudo que a gente fez de estudo, entrego para o desenvolvedor via código. O que facilita para ele massificar e desenvolver dentro do sistema. Bem mais simples. E a gente aqui tá ouvindo muito, né, Léo? Uhum. Sobre ouvir o cliente, mas ali a Global Seas hoje, ela ouve o cliente dela, mas o cliente da Global Seas tem o seu cliente. Tem. Os seus clientes. E aí, como que vocês fazem essa ponte para ouvir? Porque, de fato, a dor não vai ser do cliente da Global Seas, mas um reflexo, ela é uma ponte para quem está no produto, como cliente final, digamos assim. Exatamente. Hoje nós temos técnicas e produtos que nós acabamos vendendo para o cliente, como o Discovery.
Então, o Discovery nada mais é do que um cliente que tem um desejo de construir um aplicativo, uma ferramenta, um software que seja. Nosso time de UX, com os especialistas de PD, que seriam de Product Design, design de produtos digitais, eles entram e fazem um mapeamento de maneira global dentro do cliente. E aí, quando eu falo mapeamento, eu estou falando de pesquisa, de entrevistas com as personas, identificação das pessoas primeiro, né? Então, ali eu vou entender quem é meu B2B, quem é meu B2C, e ali, quando eu identificar o meu B2C, o que eu vou fazer? Eu vou fazer entrevista com eles. Entender a necessidade. Faz essa ponte também. Então, eu tenho pesquisas direcionadas em clientes, no B2C também. Então, eu mapeio também essa persona. Então, eu fazendo o estudo de diferentes personas, o qual o aplicativo vai receber, eu já tenho uma assertividade no aplicativo, porque eu já sei o que esse público está esperando dessa ferramenta. É porque no final das contas, vocês têm que saber do B2C, né? Porque você vai conversar com ele, apesar de vocês, o cliente direto ser B2B, mas na verdade vocês querem alcançar o B2C através dessa empresa. Exatamente. E eu acho que também é até uma forma de você poder assessorar a empresa de maneira mais assertiva, né? Exatamente. Eu entrego dados, eu entrego números, eu entrego as entrevistas mesmo pro cliente. Então, assim, cara, separa os seus melhores clientes e os seus piores, porque críticas são construtivas. Né? Então, assim, ele já me vem com esse acervo no B2B, então ele já me traz ali, Breno, separei esse aqui, esse é dureza. Esses aqui são mais tranquilos. Vamos fazer entrevistas com eles? Vamos. Realizamos as entrevistas, fechamos o ciclo do B2B, entendemos o primeiro core. Eu vou pro B2C, entender agora o público real que vai utilizar essa ferramenta. Realizando entrevistas também com esses públicos, mapeando as jornadas, mapeando as pessoas, eu consigo ter dados e preparar melhor a empresa para o crescimento até o futuro. E também até vocês poderem comparar, né, as expectativas. Exatamente. Né? Eu tenho um cliente que ele tem um nível de público, assim, de uns 17 personas diferentes. Nossa. Então, assim, são muitas pessoas. Eu tenho que ter um pouco de estratégia quando eu for desenvolver uma tela que atenda todas elas. Nossa. Então, eu não posso colocar uma cor explosiva porque eu tiro um cliente. Eu tenho que ter um botão de CTA padronizado porque todos eles vão, através de viés cognitivos, entender que aquele botão que é vermelho, que seja, chamando a atenção, ele é um botão de ação preparado para ele realizar um pagamento, ou então uma busca, ou então algo relacionado à funcionalidade em si da ferramenta. É muita estratégia, né, Léo? E aí, como que a gente trazendo para um universo de empresas talvez menores, né? Como que essas empresas elas podem aplicar esse conceito sem ter ainda grandes orçamentos? Nós temos também na Global um Discovery menorzinho, vou botar assim, né? Um pré-Discovery. Dentro desse pré-Discovery, nós materializamos a ideia com o cliente, onde ele pega esse produto dele, que a gente materializou via protótipo, num primeiro estudo, e consegue levar um protótipo para um possível investidor. Então, eu ganho uma certa... eu consigo trazer para o cliente um Discovery menor, onde ele vai conseguir atender as necessidades dele, e ele também vai conseguir levar para possíveis investidores a ideia dele. Então, é um processo bem legal que a gente acaba criando. Nós chamamos isso de pré-venda, ou então starter de discovery em si, que é o primeiro contato, mas ele já materializa bastante a ideia e consegue levar para trazer renda ou afins. Nós temos um cliente bem legal que ele veio bem pequenininho e hoje ele já está fazendo negociação com a AWS para tentar insumar e fazer a ideia dele acontecer. Legal. Ele nem tinha vislumbrado essa possibilidade antes de ter acesso à Global Seas. Exatamente. Exatamente. Abre um universo para essa empresa, né? Abre um leque, principalmente quando nós falamos de negócio, porque o cliente ele acaba vendo o potencial da ideia dele. Então a gente acaba espremendo tanto o cliente ali, trazendo ideias meio malucas até. Fala assim, só que lembrando, maluca, viável, porque nosso time está trabalhando no mesmo ciclo, né? Então assim, eu tô dando uma ideia maluca aqui, mas eu tô validando, exatamente, eu tô validando com o meu desenvolvedor, tô validando com a área de negócio e tô triangulando a situação toda. Breno, muito bom. Rapaz, ele traz uma parte pra gente, né? Eu cheguei toda alerta, mas ele fala num tom de voz que a gente fica assim até... Isso é mal do UX, tá? Eu tenho um funcionário que eu tenho um problema, porque a voz dele é doce.
Aí entra nas reuniões, o pessoal, nossa, gente. E ele dá. Como é que isso? é uma bronca com uma voz doce, assim, né? Ah, não, é sutil, a gente vai no pequeno, sabe? Eu lembrei daquele livro. Me chama de senhora com a voz aveludada. Referência do. A gente tá falando sério, mas aqui a gente brinca, que é um negócio equilibrado. Breno, pra gente encerrar aqui, porque nosso bate-papo tá bom, mas a gente precisa caminhar pro final. Queria que você deixasse então um recado aí pra galera, né? Em cima de tudo que nós conversamos. O que você deixaria de conselho pra galera que tá nos acompanhando, que quer andar por esse caminho da integração? O que você diria? Por onde começa? Hoje, um pouco do tema em si do evento é a inteligência artificial. Hoje temos ferramentas onde clientes podem chegar um pouco mais maduros conosco. Tem cliente que chega bem cru mesmo. Então, como que isso materializa? Vamos usar a inteligência artificial. Hoje tem ferramentas tipo Lovable, Raptly, onde você consegue materializar a sua ideia. Eu falei um pouco sobre isso na palestra, que é o quê? Ali é a solução do problema? Você tem um produto já criado ali? Não. Mas você tem o seu primeiro MVP, onde você vai ver se sua ideia faz sentido para que você não evite gastos no futuro. Então você pode testar, mandar para um amigo, cria ali, manda para um amigo, manda para um parente, gente, testa e usa para mim, vê se faz sentido. E aí sim, você consegue chegar para a gente um pouco mais maduro, a ideia já vai estar estruturada, um pouco do que está na cabeça do cliente vai ser materializado ali através de script, de prompt de IA. Muito bom. Isso tira também um pouco daquela paixão pela solução. E aí a pessoa volta mais faz um teste, né? Faz um a teste. Possibilidade de fazer Exato. um teste para conhecer mais da dor, né? Exatamente. Muito bom. Muito obrigado, Breno. Imagina, estou à disposição. Né? Esse bate-papo e tal. Realmente, muito feliz. E você, minha amiga? É isso? Terminamos por esse episódio. Quem né? teve a oportunidade de ouvir o Breno ali na palestra e um pouquinho agora aqui no podcast, ficou aí pegou papel e caneta e anotou, né? Eu tenho certeza que os nossos ouvintes... Eu ver a palestra. Como você já conseguiu fazer isso? Eu não tenho tendência, você tá nas palestras enquanto você quase é presente, né? Você tá na palestra, tá gravando, tô entendendo São isso. os mistérios do bastidores, não vou revelar aqui, mas muito obrigada. Esse foi mais um episódio do Pod 360. E a gente agradece quem nos acompanhou aqui nessa conversa que foi leve, né? Muito obrigada, Breno, mas muito cheia de conteúdo. É isso aí, a gente agradece demais a sua companhia. A gente espera que todo esse conhecimento possa, né, gerar práticas aí no seu dia a dia, na sua vida profissional, e a gente te encontra no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.